Hoje vamos embarcar em uma jornada de 10 quintilhões de anos no futuro, um momento em que o universo se mostrará muito distinto. Estrelas morrerão, buracos negros formarão, a Terra será lembrada. Mas o que mais? A humanidade vai sobreviver? Antes de começarmos, vamos esclarecer quantos anos estamos indo para o futuro. O que é 10 quintilhões de anos, afinal? Bem, é um seguido de 19 zeros. Sim, é bem grande. 10 bilhões de bilhões. Não conseguimos nem colocar todos esses zeros na sua tela. Mas isso não importa. Temos muito a cobrir. Vamos começar 1 bilhão de anos no futuro, onde algo aterrorizante está acontecendo. 1 bilhão de anos a partir de hoje. Em 1 bilhão de anos, a Terra parecerá incrivelmente diferente. O que antes era nossa bola azul cheia de vida agora é uma rocha marrom sem vida visível. Mudanças no Sol mataram toda a vida na Terra. O Sol vem esquentando, cerca de 1 grau a cada 100 milhões de anos. A temperatura da superfície da Terra agora é de 47 graus Celsius. Isso equivale a 117 Fahrenheit. Esse aumento de calor primeiro interrompeu o ciclo do carbono. As plantas morreram e logo depois os animais. Pode ter restado um pouco de vida nos oceanos, mas então a temperatura subiu e a água evaporou. O que era um planeta bonito, cheio de vida, agora é uma rocha seca e morta. Mas, e nós, humanos? Bem, esperamos que tenhamos saído da Terra e construído colônias em algum lugar da galáxia antes que o Sol decidisse nos matar, mas não nos pegaria se estivéssemos em Marte. Mesmo isso seria arriscado com este Sol mais quente. Precisaríamos estar muito mais longe. Precisaríamos nos mudar para outras galáxias na Via Láctea. Esperamos que, em 1 bilhão de anos, os humanos tenham encontrado uma forma eficiente de povoar planetas habitáveis. Um Marte povoado seria uma memória distante, mas é possível que os planetas externos do nosso sistema solar, ou suas luas, possam se tornar habitáveis para nós por um tempo. Há também outra possibilidade. Pode haver um subconjunto de humanos que viva na forma de inteligência artificial pura, pessoas que enviaram sua consciência para máquinas e vivem virtualmente para sempre. Mas as máquinas que os abrigam precisariam de energia de algum lugar, então. Humanos físicos ainda estariam aqui para montar essas colônias que manterão nossos humanos virtuais. Mas isso é apenas o começo do nosso futuro. Vamos voltar à sua máquina do tempo e seguir em frente por mais bilhões de anos. Hora da sua próxima parada. 10 bilhões de anos no futuro. Enquanto você voa em sua máquina do tempo, percebe que o sistema solar parece muito, muito diferente. O Sol agora é menor. Ele tem o tamanho da Terra. Também é branco e muito mais fraco do que antes. Nos últimos 9 bilhões de anos, o Sol queimou todo o hidrogênio em seu núcleo. Quando começou a queimar, virou uma gigante vermelha. Finalmente, com todo o combustível queimado e atingindo uma fase mais avançada como estrela, ele se tornou uma anã branca. É o que você está vendo. Na fase de gigante vermelha, a energia solar expandiu suas camadas externas, engolindo Mercúrio e possivelmente Vênus. A Terra parece ter sido vaporizada e agora é só o núcleo de ferro. Neste ponto, o Sol vai esfriar por bilhões de anos antes de atingir sua próxima fase, uma anã negra. Mas sobre isso já já. Enquanto o Sol morria, outro grande evento estava ocorrendo. 2 grandes galáxias se fundiram, criando uma galáxia totalmente nova. Você tem a galáxia da Via Láctea, onde estamos, e a galáxia vizinha, Andrômeda. Ambas as galáxias pertencem a um grupo espacial com 50 galáxias, chamado de Grupo Local, e devido às forças gravitacionais, algumas estavam se aproximando. Andrômeda se movia em direção à Via Láctea a 400 milhões de quilômetros por hora. Se você estivesse no meio da fusão, sentiria como se estivesse em um grande globo de neve sendo sacudido.
Ao invés de flocos de neve, são rochas, planetas e estrelas inteiras. Isso durou milhões de anos. Quando essas duas galáxias se fundiram, formaram a galáxia chamada Milcomeda. Estrelas colidiram durante essa fusão? Você pode achar que sim, mas provavelmente não, devido às distâncias. Eles estão bem longe. São centenas de bilhões de quilômetros. Mas o que aconteceria com o nosso sistema solar? Os cientistas dizem que há 50% de chance de nosso sistema solar ser empurrado para longe do núcleo galáctico, 3 vezes mais longe do que estamos agora. E há 12% de chance de nosso sistema solar ser completamente ejetado dessa nova galáxia. Mas nesse momento nós humanos não estaríamos mais no nosso sistema solar. Se ainda estivéssemos por aqui, teríamos colonizado planetas em uma galáxia distante e escolheríamos um que não estivesse prestes a se fundir. Então, diga adeus à Via Láctea e olá para Milcomeda. Certo, agora é hora de ver o que mais está acontecendo em nosso universo. Em 22 bilhões anos, as coisas começam a ficar um pouco complicadas. Algo vai acontecer que é conhecido como o Grande Rasgo. De acordo com uma teoria, em cerca de 20 bilhões de anos, o universo vai se despedaçar. Isso será por causa da energia escura. Sim, energia escura. Isso é algo que os físicos não entendem, mas eles sabem uma coisa. Está fazendo o universo se expandir mais e mais rápido. Lembre-se da energia escura, pois voltaremos a isso depois. Se o Grande Rasgo acontecer, as galáxias que existem hoje em grupos começarão a se separar, e todos os objetos nessas galáxias se afastarão uns dos outros. Sistemas estelares, planetas, tudo vai acelerar para longe uns dos outros, até seus átomos, que se separariam e se dissolveriam, resultando no fim do universo. Cientistas encontraram evidências de que poderíamos estar indo para esse fim, mas não é certeza absoluta. Bom, eu estava um pouco nervoso, certo? Então, por enquanto, vamos supor que nosso universo não se despedaça em 20 bilhões de anos. O que vem depois? 100 trilhões de anos a partir de agora. Mesmo se o Grande Rasgo não ocorrer, nosso universo não estará seguro. Durante esses 100 trilhões de anos, estrelas em todo o universo estarão se apagando. Vamos voltar um momento ao Big Bang, quando o universo começou a se formar. 150 milhões de anos depois, as estrelas foram criadas. Desde a formação de uma estrela até agora, novas ainda estão se formando constantemente. A melhor maneira de observar isso é olhar para essas nuvens de gás hidrogênio que estão em todo o espaço. Se você olhar para uma área densa, pode ver como ela colapsa sobre si mesma e leva à formação de uma estrela. Ao longo de 100 trilhões de anos, você notará que estrelas estão se formando em tamanhos diferentes. A regra básica é: quanto menor a estrela, mais tempo ela vive. Veja esta estrela, que é apenas 8% da massa do nosso Sol. Ela é pequena demais para iniciar a fusão de hidrogênio, sendo uma anã marrom fracassada. E aqui está uma maior, cerca de 10 vezes mais massiva que o nosso Sol. Ela queima intenso e gasta o combustível depressa. Em cerca de 20 milhões de anos, ela morrerá. E você já viu como nosso Sol morreu após cerca de 10 bilhões de anos, mas a maioria das estrelas que você observou é menor que o nosso Sol. Essas são anãs vermelhas. Elas têm entre 8% e 50% da massa do nosso Sol. Elas são muito mais fracas, mas também vivem mais, cerca de 80 a 100 bilhões de anos. Então, nesse tempo, você começará a ver muitas dessas anãs vermelhas morrendo. Depois, temos as anãs marrons. Elas são tão fracas que são difíceis de ver. Elas morrem de uma forma suave, esfriando cada vez mais. Enquanto esfriam, sua temperatura cai para cerca de 2.500 graus Celsius, mais frio que a maioria das estrelas. Finalmente vamos ver o fim dessa estrela colossal, que é 8 vezes maior que o Sol.
Seu núcleo está colapsando em uma explosão massiva que cria uma supernova. Isso gera uma estrela de nêutrons, que é extremamente densa e compacta. Ou sua morte pode gerar um buraco negro. Ao longo desses 100 trilhões de anos, você acabou de testemunhar a era estelar. Você viu estrelas nascerem e morrerem, planetas virem e irem e galáxias se fundindo. Bem, há outra coisa extremamente importante que tem acontecido enquanto nossas estrelas morrem. Ao morrer, as estrelas liberam elementos no espaço, gerando formação de novas estrelas. Parte da massa de uma estrela moribunda não forma novas estrelas. Devido a isso, o universo perderá materiais necessários para a formação de estrelas. Isso poderia ser o fim do universo? 10 quintilhões de anos. Ok, bem-vindo ao seu destino final, ou quase final. Estamos 10 quintilhões de anos no futuro. Lembre-se, isso é um seguido de 19 zeros. A era estelar acabou, e estamos no início de um novo tempo chamado Era Degenerada. E não, isso não é quando um monte de Redditors toma conta do universo. Enquanto você voa pelo universo, ele parece muito mais escuro do que antes. Antes repleto de estrelas brilhantes, agora é um cemitério. Esse é um universo cheio de estrelas mortas, anãs brancas, anãs marrons, nêutrons e buracos negros. Todas as estrelas que já existiram perderam sua luz e morreram. Fim da formação estelar. O que acontece com as pessoas? Mesmo que estejamos em outras galáxias, ainda precisamos de um sistema solar e de um planeta habitável. Uma possibilidade é que abandonamos nossos corpos e agora existimos apenas como energia. Oh, isso é legal! Mas há outra possibilidade envolvendo um universo totalmente novo. Mais sobre isso em breve. Voltando à Era Degenerada. Fique atento a colisões raras entre os restos que movimentam o universo. Duas anãs marrons colidindo podem formar uma nova estrela que dura trilhões de anos. Ou se duas anãs brancas colidissem, você veria uma explosão de supernova. Mas em geral, o universo está se tornando mais frio e escuro. A matéria e suas menores partes continuam a se decompor. Certo, esses são nossos 10 quintilhões de anos. Bem louco. Mas o que acontece depois? O que acontece no término do universo? 10 decilhões de anos. Certo, aos 10 decilhões de anos, que é um seguido de 34 zeros, você está próximo do fim da Era Degenerada. Anãs brancas, anãs marrons e até estrelas de nêutrons começarão a morrer. A morte delas se dará por um processo chamado decaimento de prótons, onde as menores partículas subatômicas que as constituem começam a se desintegrar e morrer. Essas anãs brancas não estarão mais emitindo uma enorme quantidade de luz. Em vez disso, terão a luminosidade de algumas lâmpadas. O tempo para essa desintegração se completar é muito longo. Mas, ei, nessa jornada temos todo o tempo que quisermos. Ou, talvez eu devesse dizer no cosmos. É triste ver pequenos prótons morrendo. Não dá para vê-los morrendo. São muito pequenos. Mas mesmo assim, se os blocos fundamentais das moléculas acabarem se desintegrando, parece que o destino do universo está traçado. Com prótons se desintegrando, você encontrará um antigo inimigo inabalável. 10 duodecilhões de anos. Você está a 10 duodecilhões de anos à frente. Isso é um seguido de 40 zeros. Muitos zeros, certo? Você subiu mais um degrau no universo desolado. As coisas continuam a ficar mais sombrias. Sem planetas, sem estrelas, apenas escuridão. A visão é limitada a um fraco brilho distante. Esses são os buracos negros. Não é surpresa que alguns cientistas tenham chamado esse tempo de início da Era dos Buracos Negros. Buracos negros são essas grandes estruturas no universo que sugam tudo que chega perto.
Nem mesmo a luz consegue escapar de um buraco negro. Eles são como uma espécie de zumbis planetários, devorando os restos de estrelas mortas e ficando cada vez mais densos e massivos. Você achou que Thanos era ruim? Já mencionei que nada escapa de um buraco negro? Sim, nada escapa. Corresponde também à ideia de que buracos negros podem liberar alguma radiação. Isso é chamado de radiação de Hawking. Veja como funciona. Partículas gêmeas surgem no espaço constantemente, se aniquilando logo em seguida. Mas, quando elas aparecem na boca de um buraco negro, às vezes uma cai no buraco negro, enquanto a outra escapa. Após trilhões de anos, o vazamento de partículas faria o buraco negro perder massa e morrer. Então, se você fizer várias paradas na máquina do tempo, poderá assistir esses buracos negros morrerem, em períodos de tempo muito longos. Ok, parece que ainda há tempo no vídeo. Vamos ver o que vem a seguir. Anos Google e mais. Certo, antes de chegarmos à nossa última parada, de verdade, preciso mencionar o What If Explorers Club no Patreon. Por apenas alguns reais por mês, você pode ter vídeos exclusivos sem anúncios. Confira na descrição. Certo, anos Google no futuro. O que é isso? É um seguido de uma centena de zeros. O que está acontecendo aqui? Bem, até o último buraco negro do universo perdeu sua última massa e desapareceu. Bem-vindo à Era Escura. É frio, escuro e bem silencioso. O que você pode ver em nosso universo agora? Bem, só algumas partículas subatômicas e energia escura. O universo expandiu tanto que restaram poucas partículas subatômicas incrivelmente afastadas umas das outras. Em um tempo, havia estrelas, e depois restos de estrelas e buracos negros. Mas, agora, você precisa se mover pela máquina do tempo por toda a área do nosso universo atual para avistar uma partícula subatômica. Que lugar triste e solitário! E lembra da energia escura, a que quase acabou com o universo durante o Big Rip? Bem, ela fará o universo continuar se expandindo cada vez mais. E conforme o universo se expande, ele continua esfriando. Os cientistas chamaram essa fase de grande congelamento. Toda a energia será distribuída de maneira igual no universo, e a temperatura será um pouco acima do zero absoluto. Sim, é frio, mas menos que o inverno no Canadá. A teoria do universo tem um final escuro e legal, mas há outra teoria, chamada de grande colapso. Em vez de uma expansão sem fim, o universo chega a um ponto onde inverte e começa a se contrair. Seria como tocar sua vida de volta em reverso quando você envelhecer. Você volta a ser um bebê, depois um embrião e então uma célula. Se isso realmente acontecer, talvez o ciclo do Big Bang comece novamente uma segunda vez. Ou talvez isso já tenha ocorrido antes, e estamos no meio de um dos muitos ciclos de expansão e contração. Infelizmente, os cientistas pensam que isso é menos provável. O universo parece estar dominado pela energia escura, resultando no grande congelamento final. O que isso significa para nós, humanos? Bem, apesar de não considerar o grande congelamento, a vida no universo fica sombria na Era Degenerada. Malditos Redditors! Queremos estrelas brilhantes para gerar zonas habitáveis em planetas. Como tornamos isso real? Bem, uma possibilidade intrigante é criarmos nosso próprio universo. Quem sabe em um lab? Lembre-se, estamos apenas 200 anos após a Revolução Industrial. Séculos depois, os humanos saberão muito mais sobre como controlar o ambiente. Nossa inteligência controlará o futuro enquanto nos tornamos uma civilização tipo 1 até a tipo 7. As possibilidades são impressionantes. Porém, isso parece uma história para outro. E se